na presença de Deus, reunidos nesse lugar. Falar de Deus, falando, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Aqui tem mais. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que vieram ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, E aleluia. só, aleluia, só esse teu esforço para chegar nesse lugar, você já está recebendo de Deus. Amém. Aleluia. Porque o reino do céu é conquistado com esforço. Aquele que se esforça para vir até a presença de Deus, ouvir a sua palavra, tem vitória. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a palavra de Deus vai estar falando no livro de João. Aleluia. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. E fala assim: a missão do Filho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória, aleluia! Então Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando comigo e contigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu falo de amar o mundo, é amar os moradores da terra. É amar você e eu, amar toda a raça humana. Toda criatura Deus ama. Todo ser humano que habita nesse planeta Terra, que é pequenino diante de Deus, que Deus criou para o homem. Então o amor de Deus é de tal maneira. Ninguém consegue medir o amor de Deus, é muito grande. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe com um filho. O amor de Deus é maior do que o amor do homem com uma mulher. O amor de Deus é muito grande. Ele nós ama. Ele me ama e te ama. Nós somos amados por Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês amam vocês? Você se ama? Porque Deus te ama. Você se ama? Quantas pessoas por aí estão, sabe o que? Estão se destruindo, irmão. Deus ama, mas muitas pessoas não estão se amando. Fala que Deus deu para nós um corpo, uma alma e um espírito. Então nós temos uma alma que é preciosa para Deus. A nossa alma é eterna. Deus soprou fôlego de vida. Então nós temos uma alma. E o que é uma alma? A alma é o centro das emoções. Tu sente alegria na alma, mas tu sente tristeza na alma. É a alma. Então, essa alma tem que estar perto de Deus. Jesus mesmo chama: vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, o Espírito também é o Espírito da vida. Deus dá o fogo de vida para nós. Alguns vivem muito porque ele se ama, ele ama o corpo dele. O corpo se ama, irmão. O nosso corpo, ele tem limite. Nós temos um pulmão, nós temos um rim, um fígado, um coração. Então a pergunta é essa: você te ama? Porque Deus te ama muito. E quando nós amamos, nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Porque o corpo é a casa da alma. O corpo precisa do corpo para trabalhar, você precisa do corpo para trabalhar. Nós precisamos do corpo, precisa do meu pulmão, da minha voz para pregar a palavra. Você precisa também. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Quando uma criança nasce, a criança nasce perfeita. Algumas milagres de Deus, algumas nascem até com especial, mas é Deus. Muita vez a mãe que não se cuida bem, ou a mãe que está destruindo o corpo, a criança também até nasce um pouco assim, defeituosa. Mas se nós cuidarmos do nosso corpo, e se nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma, vamos viver muito sobre essa terra. Quantas pessoas não estão por aí
destruindo o seu corpo, nas drogas, na bebida, no cigarro, está destruindo o pulmão. Então, o amor vem de Deus. A pessoa só pode ter o amor se tiver com Deus, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A pessoa sem Deus não ama, não. A pessoa sem Deus tem raiva, tem ódio, quer resolver no braço, na palma, porque não tem Deus. Por isso que tem aquele que é usado por Deus e tem aquele que é usado por Satanás. Satanás, ele tem um corpo, porque ele é espírito, ele precisa do corpo para entrar e fazer maldade. Ele trabalha de dia e de noite, não vê o Salmo 91, muita gente gosta do Salmo 91, e fala sobre isso. E fala que o inimigo trabalha de manhã, meio-dia, a peste, a doença, a enfermidade, trabalha pela madrugada, meia-noite, mas também tem homens e mulheres que estão orando de manhã, meio-dia, meia-noite, de madrugada, e quando você ora, você está fortalecendo o teu espírito, a tua alma, e o teu corpo vai ficar forte também. Por isso, que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Então, quando você busca Deus, você vai cuidar bem da tua alma, do teu corpo e do teu espírito, porque você está buscando Deus. Você vai receber o amor de Deus e vai te amar. Nós temos muito valor para Deus. Tem pessoas que não se amam. Já vi pessoas chegar comigo e falar que está passando por isso, inferioridade, se sente inferior. Ninguém gosta de mim. Eu disse, gosta assim, rapaz, Deus te ama. Eu tenho valor para Deus. Tem pessoas que falam, ninguém gosta de mim, Deus te ama. Deus nos ama, irmão. Nós somos preciosos para Deus. Nós valemos mais do que o ouro, do que a prata, do que o petróleo. Nós valemos muito. Por isso que, por amor, Deus enviou Jesus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Um filho só. Deus deu o Filho dele por nós, para abrir uma porta de eternidade para o homem. Porque o homem nasceu e pecou. O primeiro homem Deus criou do pó da terra, criou do barro, pó da terra. Por isso que o corpo, ele tem tempo na terra. Se tu cuidar do teu corpo, tu pode ver 70 anos, 80. Mas quando joga por aí, não estou estragando o seu corpo no cigarro, na bebida, nas drogas. Muitos já foram até embora, irmão. Conheci um que eu falava para ele de vez em quando, ele gostava de mim. Era o Paulo. Conheci ele. Falava de Jesus desde pequeno, cresceu. Quando vi, ficou doente, morreu novo ele. Mas se ele estivesse com Jesus, ia viver muito. O jovem é forte, irmão, se tiver Jesus. Se o jovem não tiver Jesus, ele é muito fraco. Porque o Senhor mesmo fala aí, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia. O jovem corre perigo, irmão. O jovem corre muito perigo. É só Jesus para guardar a juventude em Macapá, no Brasil, na nação. Porque o jovem ele é curioso, quer curtir o mundo, e muitas vezes o mundo maltrata. Quando o jovem, eu já conheço que está em cadeira de rodas, porque pelo caminho do mal, perdeu as pernas. Mas o Senhor diz, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade agora, que deve usar os jovens. Não deixe o inimigo querer te usar, mas deixa Deus te usar quando você é novo. Quando você é novo, tem preparo físico, tem resistência, tem velocidade para buscar o Senhor. Não deixe chegar o dia mal. O Senhor quer te usar agora que tu tem saúde. Por isso que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a porta do céu, ela se abre com Jesus. Jesus veio nessa terra com um propósito. O anjo falou a Maria, tu terás um filho. O nome dele será Jesus Cristo. Porque ele vai salvar esse povo dos seus pecados. Só que pode salvar o pecador que se arrepende, é Jesus.
Só Ele pode salvar, perdoar o pecado. Mas tem que se arrepender, irmão. Tem que se arrepender dos seus maus caminhos, porque tudo como plantar vai colher. Como plantar maldade, vai colher lá na frente maldade. Porque tem a lei da semeadura. Essa lei aí pega todo mundo. Mas se você plantar amor, vai receber amor. Se você plantar misericórdia, vai receber misericórdia. Então hoje, cada homem, cada mulher, cada ser humano na terra está plantando. E você tem que saber plantar. Todo mundo planta. Se você plantar ódio, se você plantar espada, se você ferir, você vai ser ferido. Por quê? Porque a lei da semeadura está aí pegando todo mundo. Mas se você plantar pelo Espírito, plantar misericórdia, bondade, Deus vai agir na sua vida de maneira especial. E quando Maria recebeu a notícia, que o anjo falou que o nome ia ser Jesus, que ia perdoar o povo dos seus pecados, mas tem que chegar diante de Jesus. Aquele que roubar, não rouba mais. Jesus me perdoa. Eu vou agora trabalhar, eu sou um novo homem, irmão. O Senhor muda a história de jovem, adolescente, basta querer. Basta querer. A vida é só uma e tem que estar, sabe o que? Tem que valorizar a vida, só uma. Só uma vida que nós temos. E Jesus também veio para entregar a vida por nós. Para que o homem fosse salvo, porque por Adão, a geração veio de pecado. Adão desobedeceu, pecou, Eva pecou, nasceu Caim e Abel. Abel agradou a Deus. Caim não estava agradando, Abel estava plantando bem, Caim estava plantando a maldade. E fala que Caim tão mal, matou o próprio irmão dele. Primeiro assassinato teve. E a geração veio no pecado. Mas Jesus veio para isso. Para entregar a vida por toda a raça humana. Para morrer numa cruz. Por mim, por você e por pessoas que estão no mundo e aquela que está nascendo na maternidade, agora uma criança, o Senhor também já está querendo salvar essa alma. Porque uma vida tem alma dentro. E essa alma é eterna, é eterna. A eternidade está na alma, o corpo é corpo. Mas dentro de nós tem uma alma. E essa alma aí tem valor para Deus. Deus ama e enviou Jesus para pagar o preço por nós. Aleluia. Aí Jesus veio nessa terra. Teve que pegar um corpo. Jesus tinha que ter um corpo. O corpo é a casa da alma. E ele recebeu um corpo. E Maria disse, como é que vai acontecer isso, anjo? Eu ainda não casei ainda. Ela não tinha casado com José. Estava ainda prometida para ele, para ser esposa dele, mas não tinha relação com ele. O anjo falou, não se preocupa não, Maria. O Espírito de Deus que vai gerar Jesus. Você vai ser envolvida pelo Espírito de Deus, pela sombra do Onipotente. E Maria creu. Ela disse, faça a tua vontade na minha vida. Irmão, Maria foi uma mulher que agradou o coração de Deus. E você pode ser uma mulher também que pode agradar o coração de Deus. É só fazer uma aliança com Jesus e se firmar com Ele. Porque grande vai ser a vitória na tua vida e na tua geração. Fala aqui, Maria. Ela diz, faça a tua vontade na minha vida. E Jesus nasceu, irmão. Com 12 anos ele já estava pregando. 12 anos estava falando do reino dos céus. Sabe o que era a mensagem de Jesus? Ele falava do reino dos céus. Mas ele falava para o homem, para o jovem, para as pessoas. Arrependemos, porque está próximo o reino do céu. O reino do céu está muito próximo. A eternidade está muito próximo. Aí tem que se arrepender. Porque é só dois caminhos. Fala que é o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o mundo. O mundo oferece muitos pratos. O mundo oferece para os jovens pratos. E sabe o que é o prato, irmão? É as tentações que vêm. O mundo jaz do maligno. O demônio foi expulso do céu, está espalhado no ar, na mata, na cidade. E ele tem o que? Trabalhado.
Ele vai para cima de criança, jovem, adolescente. Ele quer as almas, porque a eternidade, ele sabe que uma alma é eterna. Então tem dois caminhos. O caminho estreito é o caminho que conduz à salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Agora o caminho largo, o caminho que o inimigo quer levar para o mundo. Quer levar, sabe o que? Para os prazeres, para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Tem salário para o pecado. Quando as pessoas já foram embora, irmão. Por quê? Porque não quiseram Jesus, viraram a porta. A vida é minha, eu faço o que eu quero, irmão. A vida não é tua, não. Olha, quem tem o fôlego de vida, sabe quem tem o fôlego de vida? É Deus. Deus tem o fôlego de vida, tu está respirando, porque Deus é bom e está dando oportunidade para ele se arrepender. E quando tu está vivo, sabia? O fôlego de vida está na mão de Deus. Porque fala que o corpo cai, é enterrado, mas a alma, se tiver ele, vai para o céu. E o fôlego de vida é o próprio Deus que dá para nós passar um tempo na terra. O fôlego de vida, ele dá para nós. Em qualquer momento ele pode tirar. Até para o inimigo pegar uma vida, ele tem que pedir permissão para Deus. Se ele me dá essa alma e não quer nada comigo, me dá essa alma, o inimigo pede diante de Deus. Mas se tiver alguém, uma mãe que ama o filho, que está firme e gostoso de receber o amor de Deus, para orar, para clamar, ficar de joelhos, Senhor, salva meu filho, está no mundo, salva, herança tua, uma mãe de joelho, irmão. O filho vai ser salvo, Deus dá livramento, escape, Deus tira, sabe o que é? Da cova, porque Ele é Deus, irmão. Ele que é o fôlego da vida. Glória. Quando Deus manda, até o diabo obedece, porque Deus é soberano. Ele tem a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem a chave da morte e do inferno. E aqui fala que o Senhor falou, arrepender porque está próximo o reino do céu. Então a eternidade está dentro de nós. Fala que há vida e abundância que tem Jesus. Mas quem não tem Jesus, fala que é morte eterna. Sabe o que é morte? Separação de Deus. O inferno não existe, irmão. Mas foi feito por o diabo e os demônios. O inferno foi feito. Deus não quer como vai para lá. Muitas vezes o homem, ele está indo para o lado do mal. E o estado do pecado da morte. A alma, ela é eterna. Então você tem que cuidar da sua alma. Se aliançar com Jesus. Congregar. Fazer tudo que a palavra fala. Sabe o que é? Que a palavra fala, arrepender porque está próximo do reino do céu. Te arrepender, te humilhar, assim, eu não quero mais fazer isso. Se beber, não bebe mais, irmão. Não deixa o inimigo destruir o teu corpo com bebida, porque a bebida mata. Eu já vi gente com cirrose, colocando sangue pela boca e por baixo. Eu cheguei no hospital, o homem estava secando, eu preguei para ele, primeira vez não quis. Recebeu cura, ficou boa, voltou de novo. Eu disse, ei, eu estou na segunda vez aqui contigo, e eu não te amo muito. Ele está já de fraldinha fraca. E na hora eu preguei a segunda vez, o homem, do leito da enfermidade, não é da sombra da morte, chorou, se quebrantou, abriu o coração, e Jesus entrou. Jesus disse, esse aqui vai ser salvo. Jesus salvou ele, porque Jesus curou a primeira vez, ele voltou no pecado. Voltou, e antes da morte levar ele, antes do Satanás levar ele, eu cheguei na frente. Ele recebeu Jesus, chorou, se arrependeu, eu ungi ele, no outro dia Deus levou. Esse aí não bebe mais, esse aí está salvo. Algumas pessoas vão ser salvas assim. Se você não parar, não para, continua orando, porque muitas pessoas vão ser salvas. O que é importante é ser salvo, irmão. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? A alma tem muito valor para Deus. Se uma dor de dente já dói, irmão, imagine ficar a alma sofrendo para sempre na penitenciária da sai, mas de lá não sai mais. Então Jesus, ele oferece o céu para nós. O céu é o lindo lugar, irmão. A vida continua, a questão é uma passagem para uma vida eterna. A pessoa, se tiver uma boa saúde, se a pessoa servir a Deus mesmo, que o crente de Jesus não bebe, não fuma, só come
e lê a Bíblia, e jejua e ora e faz a obra, eles vão viver muito. Vive muito, mas se chegar 100 anos, irmão, um dia vai embora. Quem não vai longe, vai nos escapar, um dia vai sair dessa terra. Então Deus dá oportunidade para nós, e quando nós estamos vivos, se firmar, se batizar nas águas, receber o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus na tua vida, pronto, o inimigo não entra mais. O Espírito de Deus dentro dessa casa aí, tu vai ficar forte espiritual, tu vai vencer a tentação, tu vai fugir da aparelho do mal, tu vai ser boca de Deus, tu vai ser instrumento. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus, porque senão o Espírito maligno quer entrar no corpo. Vai ser você fazer aliança com o Senhor e receber as promessas, vai ser uma bênção para a tua família. Tu vai aconselhar teus filhos, tu vai levar teus filhos para a presença de Jesus. Tu vai levar teus filhos para a igreja, tu vai levar teus filhos vão ser instrumento. Quando tu sair da terra, a tua geração vai ficar filho, neto e bisneto servindo ao Senhor. Porque até a migração daquele que busca. Então aqui fala que o Senhor Jesus fez isso. Ele anunciou o reino de Deus e fez milagres. Ele curou, irmão, e está aqui hoje. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus liberta. O homem não consegue se libertar só, irmão. Porque fala que o jugo do inimigo é pesado. O inimigo oprime o ser humano. O inimigo aí amarra o homem de uma maneira, é só Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus liberta. Como é para acontecer a libertação? É pela palavra. Conhecerei a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o homem. Essa palavra tem poder. A palavra de Deus é eficaz, é a espada do Espírito. Ela traz vida para nós. Glória. E quando nós ouvimos uma palavra, temos que praticar, irmão. Tudo que está escrito aqui é para nós praticar. Deus dá força para nós. Deus dá força. Aquele que contava mentira já não pode mais contar, porque o pai da mentira é o Satanás. Então a palavra de Deus vai nos ensinando como nós devemos andar na terra, como nós devemos nos comportar na terra, como luz do mundo, como instrumento de Deus, como nós podemos cuidar da nossa casa. Fala que a família, ela é muito importante para Deus. Primeiro é Jesus. Buscar primeiro o reino do céu, outras coisas serem acrescentadas. Mas segundo é a família. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Então, a família é importante. E quando você busca Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você recebe o amor de Deus, você vai estar o quê? Amando a tua família. A mãe que ama o seu filho, ela vai estar o quê? Orando pelos seus filhos. Ela vai estar convidando seus filhos para ir para a igreja. Alguns dizem, não vou, mas continua orando para os seus filhos. A mãe que ama a Deus, ela vai amar o filho, ela vai profetizar. Tem mãe que não ama dela, ela amaldiçoa. Tem mãe que amaldiçoa o filho. Fala que o filho aí, isso é burro, isso aqui. Fala tanta maldição para o filho, e o filho fica assim mesmo, como a mãe profetiza. Mas quando a mãe é sábia, irmão, ela vai profetizar. A minha filha está no mundo, mas não é do mundo. Vai ser missionária, vai ser pastora, vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma bênção, vai ser uma mulher de Deus. A mãe que ama a Jesus, a mãe que recebe amor, ela vai amar para pagar o preço. Hoje, para acontecer um milagre na família, alguém tem que se levantar. Alguém tem que se levantar para pagar o preço. E quando essa mãe se levanta, e quando essa mulher se levanta, o marido está no mundo, mas a mulher se levanta, vai pagar o preço pelo marido. E Jesus vai dar livramento, Jesus vai dar escape. E muito revelador, irmão, porque a mulher que paga preço está orando, o marido está no mundo, aí está doendo, meu Deus, me ajuda. É, algum revelador. Porque a mulher está orando, Senhor, salva ele, liberta ele, irmão, tem pessoa que é revelador mesmo. Porque quando está com saúde, quando está forte, não quer saber de Deus. Mas se a mulher orar, pagar o preço pelo marido dele, vai aí. Fala que Deus nele, irmão, sabia? Ele sabe amassar o vaso. E quando Deus amassa o vaso, ele faz um vaso novo.
Quanta pessoa hoje é instrumento de Deus, mas veio do mundo, irmão. Fala que Deus salva até, sabe o quê? Macumbeiro, irmão. E a macumbeiro pregando a palavra de pastor. De macumbeiro foi ser pastor, por quê? Porque o inimigo maltratou tanto da macumba, apanhar do inimigo. E depois, quando veio para Jesus, agora só alegria, paz, só poder, autoridade, vai pisar de serpente escorpião. Aleluia. E a ver isso, irmão. Pessoal mendigo, hoje instrumento de Deus, príncipe de Deus, porque clamar, Jesus, me tira dessa vida, não quero mais isso, me salva. E Jesus salva, irmão. Jesus, ele ouve o clamor da dor, do sofrimento do ser humano. Ele ouve, quando o homem clama, Jesus vem e muda a história. Por isso que Jesus, quando veio nessa terra, ele fez milagre. Ele fez o cego enxergar. Mas o cego, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pela segunda vez ele gritou de novo. Sabe o que é o motivo de falar? Cala a boca. Tu está atrapalhando a pregação de Jesus. Cala a boca. Irmão, só quem quer vitória que faz isso. Para ter vitória tem que chamar a atenção de Jesus. E a pessoa me segue. Fecha o teu olhinho aí. Só vê só escuridão. Só treva. A vontade do homem era ver as pessoas, ver. E quando Jesus manda chamar ele ficou alegre. Ei, cego Bartimeu, o mestre te chama. E Jesus te chama. Sabe o que aconteceu, irmão? A capa que ele tinha, ele jogou fora. Era a capa de mendigo, ele pedia esmola. Ele jogou fora a capa, deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus falou, o que é que tu quer que eu te faça? Jesus fala para o homem que quer mudança, o que é que tu quer que eu te faça? Tu quer ver? Então, vê, a tua fé abre teus olhos. A tua fé te salva. Ele queria ver, Deus deu visão para ele e salvou a vida dele. Por isso que nós temos que buscar Jesus. Buscar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Olha só. Buscar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. O que você sabe de Deus? O que você aprendeu de Jesus? Busca Ele, irmão. Quando mais você recebe ensinamento, quando mais você recebe, mais você tem que praticar. Sabia? Quando mais você recebe instrução de Deus, a palavra é ensinamento, mais você pratica. Aí mais você fica o quê? Perto de Deus. E fala assim, para terminar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gente para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Tem que crer, irmão. Crer é fé. E essa fé vem de Jesus. Jesus é o autor da fé. Então aquele que crê em Jesus recebe vitória, irmão. Tem pessoa que crê na macumba, sabia? Mas macumba não faz nada. Macumba ainda coloca mais enfermidade, entra mais demônio na macumba. Tem pessoa que crê, vai lá e paga. É 300, é 500 reais, é lá o trabalho. Você vê, não, galinha é o bode, é o boi. E gasta muito dinheiro, irmão. Mas tem gente que crê nisso. Sabe o que acontece? O capeta coloca mais enfermidade, mais doença, e a pessoa fica todo tempo indo, volta, e vai de novo, é dinheiro, gasta tanto dinheiro e fica até pobre e não acontece nada. Mas tem pessoas que crê. Mas se nós cremos em Jesus, o milagre acontece. Nós temos que crer em Jesus, porque tem uma mulher que ela creu no dinheiro dela. E não resolveu. Tem pessoa que crê no dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu pago advogado. Crê no dinheiro. O dinheiro não compra um lugar no céu, irmão. O dinheiro pode dar moto, carro, pode dar terreno, mas o dinheiro não compra um lugar no céu, salvação. É só o sangue de Jesus para perdoar pecado. É só Jesus para levantar. É só Jesus para abrir a porta do céu para essa alma entrar quando sair desse corpo aqui a casa. É Jesus. Aleluia. Então tem que crer em Jesus. A palavra de Deus fala assim, se tu crer, tu é curado. Se tu crer, tu é renovado.
Essa mulher trouxe dinheiro, estava piorando, acabou todo o dinheiro dela. Mas quando alguém falou, ei, mulher, Jesus cura. Se tu for lá com Jesus, ele vai fazer o milagre. Vai lá, mulher. Chegou lá, sabe o que? A palavra de Deus. Alguém pregou para a mulher. E a mulher estava sofrendo, sabe o que, irmão? Uma hemorragia, perdia muito sangue. O sangue é a vida, irmão. O sangue é a vida. Quando a pessoa perde sangue, é a vida. Jesus perdeu todo o sangue lá na cruz. Perdeu todo o sangue. Sofreu, perdeu sangue, espirrar sangue, chicotada, coroa de espinho, prego na mão no pé, e fala aqui na hora que foram quebrar a perna de Jesus, não quebraram, porque tinha uma profecia, que não tinha que quebrar a perna de Jesus, era uma profecia, e quando eles foram lá, sabe o que aconteceu? Falaram, ei, Jesus já morreu. Aí foram quebrar a perna de dois lá, do lado direito e esquerda, quebraram para morrer. Mas Jesus não tocaram, não quebraram a perna dele. Mas depois o homem disse, espera aí, deixa eu pegar uma lança. O homem meteu a lança bem aqui, ó, na costela de Jesus. Sabe o que saiu, irmão? Saiu já só água, porque o sangue tinha saído tudinho. Esse sangue de Jesus que tem poder, ele deixou todo o sangue dele na terra, que era a vida de Jesus, e pagou preço pela vida dele. Hoje ele está onde? À direita do Pai. Hoje ele está, Jesus glorificado, 100% Deus agora. Fala que o olho dele é como chama de fogo. O cabelo dele é branco como a neve. Ele é cheio de glória. Jesus está diante do Pai, o Espírito de Deus está com a igreja para arrebatar. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmão, que a palavra de Deus fala? Se tu crê em Jesus, se tu crê, tu verás a glória de Deus. O céu é pela fé e pela obediência à palavra. Você obedece a palavra e a tua fé está em ação. A fé se obra e morta. Tem que obedecer a palavra, ser filho obediente e crer nele. Porque tu vai receber, sabe o quê? Vitória na terra. Enquanto tu sair da terra, uma porta vai se abrir no céu, eternidade. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é batizado. Se tu crê, tu é renovado. Se tu crê, tu é curado. Tudo pela fé. Tem pessoa que entra numa casa de oração, numa igreja, recebe um milagre, irmão. Porque ela chega lá pensando, eu vou lá e vou receber. E aquela mulher disse, só apenas tocar no manto dele ser curado. Sabe que manto é veste? E ela tocou e ela recebeu a cura. Ela só pensou, irmão. Então o milagre é para quem crê, irmão. E Jesus está nesse lugar. Crê, a salvação é pela fé. Vamos ficar em pé, vamos orar, Senhor. Essa palavra que eu deixo. Você não tem aliança com Jesus? Faça aliança, irmão. Aliança com Jesus, faça.